Alô, amigos, boa tarde, tudo certo? Maravilha! Aqui o Conversas Cruzadas na CBN Floripa 90.3 FM. Estamos no YouTube, no Facebook também e no aplicativo do NSC Total. Você sabe que Conversas Cruzadas trata sempre de assuntos relevantes, impactantes. É disso que nós tratamos aqui. Obrigado aí pela sua gentileza. Você pode construir a programação aqui conosco via WhatsApp. WhatsApp CBN 991813800, 24 graus a temperatura, céu nublado na Grande Florianópolis. Esse tempo essa semana, vou te dizer, deu de tudo, né? Ontem fez um solaço e hoje já deu uma fechada no tempo. Vamos ver como é que vai ser amanhã, sexta-feira. Teremos aí as condições do tempo com a meteorologia em instantes. Bom, hoje aqui no Conversas Cruzadas, nós temos um entrevistado bem especial, bem bacana, que é o André Leist. O André Leist está fazendo palestra aqui em Santa Catarina sobre as novas roupagens do antissemitismo. Ele é cientista político, presidente executivo da Stand With Us Brasil e doutorando da Universidade de Córdoba, na Espanha, em Ciências Políticas e Sociais. E fala, explica, estuda a respeito do processo de paz palestino-israelense. Então, nós temos vários assuntos aí para abordar a partir de agora. André, prazer imenso te receber. Prazer é meu. Tudo prazer, bem? Obrigado pela presença. E um prazer estar aqui com vocês. Maravilha. Já conhecia Santa Catarina mais como turista e agora de forma mais profissional? De forma mais profissional. Era uma das cidades que estava faltando para a gente poder palestrar. Já tinha tido alguns convites, mas a agenda não conflituosa, ele acabou não conseguindo. Agora, com o fim da pandemia, estamos aqui. Uma delícia, né? Florianópolis é sempre bom, né? É diferenciado, é diferenciado. André, conta pra gente. Como é que está hoje, né, posicionado o antissemitismo no Brasil, no mundo, e qual é essa nova roupagem? Ontem você fez uma palestra, claro, a gente não vai poder contar desde o início, a palestra foi muito bacana, acompanhei também, mas como é que ele se manifesta hoje, esse antissemitismo, na era aí das redes sociais e nesse contexto do século XXI? Pois é. O antissemitismo é o que a gente chama de judeofobia, né? Obviamente que existem outros povos semitas, mas quando nós nos referimos a antissemitismo, seria o ódio, o preconceito, a fobia contra judeus, né? O preconceito, o racismo contra judeus. E o antissemitismo ele foi se transformando ao longo dos últimos 1000 anos, 1500 anos. Então as pessoas não gostavam dos judeus por causa da sua religião, depois por causa da sua raça. E hoje tem, obviamente, ainda pessoas que odeiam judeus ou por causa da religião, ou por causa da sua cultura, ou por causa da sua raça, ou por causa da sua etnia. E a nova roupagem é as pessoas que odeiam judeus por causa do seu Estado-nação, vulgo Israel, né? Então, por uma falta de conhecimento, por uma falta de profundidade em relação aos temas relacionados à geopolítica local do Oriente Médio, por uma divergência até mesmo legítima, muitas vezes, a ações do governo de Israel, as pessoas acham que se colocarem contra a existência do Estado de Israel ou usarem jargões incabíveis para exemplificarem por que elas não gostam de Israel, isso, no fim das contas, faz parte das novas roupagens do antissemitismo. E vejam só, eu não estou me referindo aqui a críticas legítimas ao Estado, a críticas que nós fazemos a qualquer país nacional, seja na Europa, na Ásia ou na América. Eu estou me referindo a um tipo específico de perseguição, 2 pesos, 2 medidas, demonizações, desumanizações, fazer comparativos, por exemplo, que Israel se comporta como os nazistas se comportavam com os judeus, que na verdade isso é um duplo antissemitismo, né? Você está fazendo um exagero demonizando Israel não se comporta como os nazistas se comportavam, está muito longe disso, e você está acusando os judeus, ou o Estado judaico, né, o Estado de maioria judaica, de se comportar como os seus algozes se comportaram contra eles mesmos. Ou seja, você enfraquece o Holocausto, e você enfraquece o que aconteceu com os judeus há 70 anos atrás, e você causa uma série de ódios gratuitos contra judeus e contra Israel, baseado numa acusação falsa. Então, a nova roupagem do antissemitismo que a gente vê um aumento gritante e preocupante de ações nazistas no Brasil nos últimos anos. Nós temos aí uma banalização do tema Holocausto, onde
até mesmo a política acaba usando de termos, de símbolos para tentar ou justificar alguma coisa ou acusar uma outra coisa. E você tem uma série de setores da sociedade que acabam, por falta de conhecimento, falta de informação, más intenções ou antissemitismo propriamente dito, deturpando, omitindo, inventando questões relacionadas a Israel ou ao seu movimento nacional de autodeterminação, o sionismo, a fim de tentar manchar a imagem pública do país. Bom, e com relação à imagem, é muito curioso, né? Porque, por exemplo, quando tem algum conflito, quando está uma efervescência maior, né, no conflito Israel-Palestino, a notícia chega pelas agências internacionais, as manchetes e tal, muitas vezes reducionistas. Qual é o impacto disso, né? Porque para a comunidade judaica muitas vezes há uma contestação, porque mas não entra muitas vezes o contexto de que mas estava entre os civis, foi diferente o tipo de ataque e por aí vai. Como chega a notícia aqui no Brasil? Na tua avaliação, as pessoas conseguem formar juízo de valor, formam juízo de valor de forma deturpada, dependendo de como chega? Com certeza. As pessoas não têm interesses em todos os assuntos que existem no mundo. As pessoas têm interesses. Então, se a maior parte das pessoas não se importam, não ligam e não conhecem nada sobre o que está acontecendo lá de forma profunda, elas vão ser suscetíveis a informações que são passadas pelos canais de mídia que têm prestígio, os canais e as plataformas legítimas, onde normalmente essas plataformas deveriam fazer um trabalho de apurar se a informação está correta ou não, e vão acabar concluindo o que elas leram na manchete. Às vezes não vou nem entrar no tema em si. Uhum. O problema é que isso acontece com qualquer tema. Você pode pegar qualquer tema polêmico. Sim. E você pode ser mal informado nesses temas polêmicos, inclusive mal informado por mídias que, na teoria, não têm intenções e têm o prestígio para não fazer isso, né? A gente não está falando de blogs marginais, estamos falando de mídias importantes. Agora, tem mais dos motivos para isso, né? Primeiro motivo, que eu acho que é o mais importante: Israel tem a terceira maior concentração de jornalistas do mundo. Então, correspondentes internacionais, eu digo. Então, a primeira concentração é em Washington. A segunda concentração é em Bruxelas, na capital da União Europeia, onde está o Parlamento Europeu. E a terceira é Israel. Então, Israel tem mais concentração de jornalistas internacionais do que Nova York. Estou falando Israel inteira, né? Proporcionalmente. Mas assim, ainda assim... Não é, números absolutos. Assim, números absolutos. Mas assim, que os Estados Unidos tem mais que Israel, mas a cidade de Nova York não tem mais que Israel. Então, e isso é uma coisa gritante, porque é fácil cobrir o conflito, é seguro cobrir o conflito. Israel é um país seguro para jornalistas. Existem bem conectado com o mundo ocidental, voos, comunicação, infraestrutura, habilidades técnicas, até mesmo as próprias artefatos tecnológicos que você precisa para poder reportar, câmera, internet, etc. e tal. Tudo isso existe muito mais em Israel do que no Iraque, por exemplo. Então, isso é um. 2, Israel chama mais atenção que o Iraque. Israel é um país mais poderoso, um país que eventualmente é mais influente politicamente que o Iraque, é um país de maioria judaica, onde a comunidade judaica no mundo inteiro tem uma ligação emocional muito forte, judeus americanos, judeus franceses, judeus alemães, judeus brasileiros, e obviamente que vão acabar compartilhando e prestando atenção no que as mídias nos seus países em si falam a respeito de Israel. Então, a quantidade de informação que sai, a quantidade de matérias produzidas. Quando tem uma guerra, como teve em Gaza no ano passado, ou principalmente guerras mais longas, como a que teve em Gaza em 2014, o número de jornalistas internacionais que estão dentro de Israel, correspondentes internacionais, eu digo, dobra o número de Washington. E aí fica a maior concentração de jornalistas internacionais dentro de um mesmo lugar. Então a quantidade de matérias é muito maior, proporcionalmente, ou é desproporcionalmente maior do que as matérias que saem do Iraque, as matérias que saem do Afeganistão, as matérias que saem do Iêmen e as matérias que saem em outros lugares de conflito. Por quê? Porque é menos perigoso, mesmo que morra menos gente. E morre menos gente. Pois isso é interessante, né? Porque se a gente pegar conflitos do ponto de vista de quantidade de mortos, né, o conflito israel-palestinos, ele tem um número de vítimas de ambos os lados bem inferior a outros conflitos recentes, nos últimos 10, 15 anos. Por que chama mais atenção?
Então, o número, na verdade, é 130, 120 mil pessoas que foram mortas ou que morreram em combate entre israelenses e árabes em geral, desde 1860. Então, 1860, que é o ano zero da reconstrução das comunidades judaicas na terra de Israel, 1860. Então, o primeiro bairro de Jerusalém, fora da Cidade Velha, Montefiore, 1861, construído por um empresário judeu. Não existia nada em volta, né, de Jerusalém, além desse bairro. Então, óbvio que isso é o marco zero. Então, estamos falando de 160 anos. Em 160 anos, morreram 120 mil pessoas em todas as guerras, todos os atentados, todas as ações militares, entre palestinos, israelenses, libaneses, sírios, jordanianos, iraquianos, egípcios, todo mundo que estava envolvido em alguma forma nas guerras, lá de trás até os dias de hoje. Esse número, mais ou menos um quarto, são israelenses ou judeus, ou até mesmo turistas, eventualmente, que morreram em atentados, e o resto são árabes de todos esses países que eu citei aqui, que podem, inclusive, ser também palestinos, que morreram em Gaza através de ataques aéreos israelenses e por aí vai. O número é um número relativamente baixo se a gente comparar com Darfur, no Sudão, se a gente comparar com a Síria, se a gente comparar com o Iêmen, se a gente comparar com a guerra Irã-Iraque. A guerra Irã-Iraque, que durou 8 anos, de 1980, depois da Revolução Islâmica no Irã, eles entraram em guerra com o Iraque. O Iraque era dominado pelos sunitas, Saddam Hussein, e o Irã era, então, agora uma república islâmica xiita. Foi uma guerra de 8 anos. Morreu 1 milhão de pessoas, 900 mil. Assim, o número de pessoas mortas nos conflitos no Oriente Médio é infinitamente maior do que o conflito árabe-israelense. Mas recebe mais atenção o árabe-israelense por uma série de motivos, que eu falei. A quantidade de jornalistas que reportam, a quantidade de notícias escritas, a quantidade de reportagens, chama a atenção da mídia, chama a atenção dos governos ocidentais, as pessoas se importam com isso, mexe corações e mentes, e hoje em dia, infelizmente, também virou uma pauta política. Pois é, eu queria saber de você o seguinte, já que você falou em política, como é que a gente explica uma tendência, é algo que a gente percebe muito na realidade, dos movimentos de esquerda, se a gente pegar mais um retrato, uma fotografia no Brasil, mais atrelados esses movimentos à causa palestina, aí tem a associação de Israel, imperialismo, Estados Unidos, é mais ou menos por aí a explicação? A América Latina sofreu ditaduras militares, né? Ao longo dos últimos 70 anos, teve várias ditaduras militares na América Latina. E teve aí, isso está na história, né? Teve envolvimento dos Estados Unidos e tudo mais. E agora, independentemente disso, a esquerda latino-americana, ligada a uma base ideológica muito próxima da União Soviética, dos satélites soviéticos, dessa ideologia anti-americana e anticapitalista, fez com que movimentos sociais palestinos da década de 60 se unissem e tentassem encontrar uma forma de cooperação e diálogo com esses grupos. Então, por exemplo, a OLP, que é a Organização para a Libertação da Palestina, fundada em 1964, eles fizeram contatos e tiveram várias relações com vários partidos políticos na América Latina, quando esses partidos políticos eram considerados ainda ilegais por governos, né, nesses países. E quando esses partidos ou esses grupos se tornaram o governo nesses países, na redemocratização desses países, muitas vezes a causa palestina ainda foi levada a cabo de uma forma muito mais importante, próxima ao coração deles, porque foi quem apoiou eles na época da ditadura. A questão é que, além disso, há um sentimento anti-americano, há uma visão errônea de que Israel representa os interesses americanos na região, há uma visão errônea, na minha opinião, que o Israel é o pequeno Estados Unidos, quando, na verdade, Israel foi fundado pela esquerda israelense, né? Durante 30 anos foi comandada pela esquerda israelense. A democracia em Israel é uma democracia muito mais liberal no sentido de comportamento e, ao mesmo tempo, uma sociedade que conduz uma economia de bem-estar social desde a sua fundação até os dias de hoje, mesmo tendo tido governos de direita, ou seja, vai em contra o que os Estados Unidos olham para como conduzir a parte social, a parte de saúde, a parte de educação. Israel é tudo de graça. Então isso não faz sentido. Era aquele livro da biografia da Golda Meir, foi primeira-ministra de Israel, Golda, né?
Ela conta, né, que havia uma espécie de frustração pelo fato de que queria fazer um modelo mais socialista pela cultura, né, da União Soviética e tal, né, a cultura da Rússia, né, e houve uma frustração porque depois Israel acabou entrando, tem estado de bem-estar social, mas é uma democracia, uma social-democracia, capitalismo. Não, é capitalismo, mas você tem um investimento pesado do governo em vários setores, você tem uma presença do Estado muito forte em várias questões da sua vida lá. Existe uma série de... mas assim, é o único, né? Não poderíamos dizer que é os Estados Unidos, também não precisamos dizer que é a Noruega, mas está aí próximo, né? Entre uma coisa e outra, né? Entre França e Noruega, entre Alemanha e Noruega, entre Alemanha e Dinamarca, o bem-estar social em Israel é muito forte. O Estado está muito presente, mas ele é efetivo onde ele precisa ser. Assim, no fim das contas, ele precisa investir onde precisa e não investir onde não precisa, deixar a iniciativa privada criar os empregos e melhorar a economia, porque quem cria riqueza, no final das contas, são empreendedores locais. Agora, o Estado precisa saber poder usar esse recurso da melhor forma possível. O Estado é pequeno, 9 milhões de pessoas. Se você não fizer nada de errado, tem que dar certo, né? Essa é uma visão equivocada que a esquerda mundial tem, não só. E assim, a direita também tem os seus equívocos, né? A direita conservadora eventualmente acha que Israel é um país ultraconservador, armado, e quando na verdade não é, né? Você tem a maior parada LGBT da Ásia em Tel Aviv. E é muito difícil tirar porte de arma em Israel. Ela não é impossível, mas é super restrito para a efetiva necessidade. Assim como aqui, apesar de ser lá mais fácil do que no Brasil. Mas então, assim, existe uma visão equivocada de ambos os lados em relação a Israel, porque Israel não é só isso, é também isso. Israel, na verdade, é tudo isso. Israel é o liberal, é o progressista, é a parada gay em Tel Aviv, é o religioso em Jerusalém, é o druso, é o beduíno, é o muçulmano rezando na mesquita, é o judeu rezando na sinagoga, é 4, 5 milhões de turistas, é a balada trance no deserto, é o pessoal querendo brigar no parlamento por ter mais rigidez em determinadas questões culturais. No fim das contas, é um mosaico que, na verdade, a gente não tem que olhar, e na verdade eu acho que as pessoas têm que entender dessa forma, não tem que olhar Israel, uma Israel ou outra Israel. Tem que olhar para Israel como um mosaico do que foi criado nos últimos 74 anos, como um oásis de democracia e liberdade naquela região, que faz parte aí um monte de ideologias, e a gente tem que celebrar essa diversidade e essa democracia que existe lá. Bom, nós estamos conversando com o André Leist, que é cientista político, é presidente executivo do Stand With Us Brasil. Para daqui a pouco, André, depois do intervalo, vai explicar para a gente o que faz o Stand With Us Brasil. E eu queria saber de você o seguinte: tem dificuldade para tratar do conflito israel-palestinos em universidade, para tratar do assunto, enfim, porque a gente vê muitos atos pró-Palestina em universidades. Isso acontece. Para tentar entrar, para mostrar a visão israelense do conflito, percebe-se que há uma dificuldade, há uma resistência. Nós vamos para o intervalo e até já. Aqui CBN Floripa, 90.3 FM, estamos no YouTube, no Facebook. Daqui a pouco tem o CBN Hub com Matheus Boaventura e Anderson Silva. O Matheus daqui a pouco vai trazer os destaques também do CBN Hub para logo mais. Hoje nós estamos numa entrevista com o André Leist, que está em Santa Catarina fazendo palestras sobre as novas roupagens do antissemitismo. O André, ele é cientista político, presidente executivo da Stand With Us Brasil e doutorando da Universidade de Córdoba, na Espanha, em ciências políticas e sociais, com ênfase no processo de paz palestino-israelense. A Camila Martins, nossa colega aqui do NSC Total, está aqui conosco. Fiz o convite para a Camila participar da entrevista. Já recebeste uma mensagem, Camila? Pois é. Boa tarde, obrigado pela tua gentileza. Boa tarde, Renato, André, os ouvintes. Eu acompanho um pouco o trabalho da Stand With Us já no Facebook, Instagram. E daí soube da entrevista e dei uma passadinha aqui nos estúdios da CBN para ouvir e acompanhar de perto. Que bom. O que você tem aí? Tem uma pergunta para o André? Pois é, tem uma pergunta sobre a relação de Israel com... Vamos fazer o seguinte, só antes da pergunta, o seguinte, vou aproveitar aqui a gentileza. Marcelo Júnior, o embaixador. O espaço do ouvinte CBN. Participação do ouvinte. Oferecimento: Sindicato dos Médicos do Estado de Santa Catarina. Médico filiado é Sindicato Fortalecido. Camila, agora a pergunta.
Eu recebi uma pergunta de uma amiga que acompanha também o trabalho. Ela queria... O nome dela é Candice Akeri, ela é de Porto Alegre. E ela queria saber um pouquinho sobre a relação de Israel, as relações exteriores, assim, tanto governos e de várias vertentes, como Israel lida com essa política externa, assim, no geral. E esses acordos recentes também, né? Israel não tem o luxo de não conversar com quem não quer conversar com Israel. É um país pequeno, cercado por países hostis até poucos anos atrás. Não tem nenhum recurso natural, é um país pequeno, com uma população pequena. Então, Israel tem que conversar com todo mundo que esteja disposto a conversar com ela. É uma escola de realismo. Hoje em dia, Israel tem relações diplomáticas completas com mais de 165 países, governos democráticos, não democráticos, assim como o Brasil tem relação também com a Arábia Saudita. Israel também quer ter relação com os Emirados Árabes e com a Arábia Saudita, porque entende os jogos de poder naquela região. E nos governos democráticos, Israel tem que manter, né? Mantém e tem que manter relações boas com governos de forma apartidária. Então, é uma relação com o país e não com partidos políticos. Isso significa que é mais duradoura, que é mais estável. Então, existem, claro, sim, linhas políticas mais críticas de Israel, e existem linhas políticas em países democráticos mais amigáveis, mais amistosos a Israel. Isso não quer dizer que não quer dizer que um vai ser sempre o melhor amigo, nem que o outro vai ser o seu inimigo. O que o país faz é desenvolver relações com o país, com as instituições do país, com os governantes do país, a fim de melhorar cada vez mais a balança comercial e poder ajudar esses países, se eles tiverem desafios, a resolverem problemas de ordem, por exemplo, medicina, biotecnologia, tecnologia de segurança, agricultura, gotejamento e por aí vai. O meu irmão, Diego, está filmando agora em Petrolina, em Pernambuco, uma fazenda de cana de 16 mil hectares, olha o tamanho da fazenda, que usa o sistema de irrigação israelense de gotejamento da empresa chamada Netafim. E olha só que maravilha, quanto o Brasil pode se beneficiar das parcerias tecnológicas com Israel. Isso independentemente se o governo é de esquerda ou de direita, seja do Estado ou do país. Camila, ontem o André fez uma palestra muito bacana para a comunidade judaica aqui em Florianópolis. O tema da palestra é essa questão do novo olhar, né, os novos olhares do antissemitismo. Eu queria que o André trouxesse para o nosso ouvinte aquele exemplo, André, que me parece muito emblemático de como se cria uma ideia antissemita com base em falsas notícias, em premissas erradas, né? Sim. Muito bem. Existem alguns professores universitários no Brasil que têm uma ideologia anti-Israel, e alguns deles antissemitas, e eles utilizam da plataforma universitária para poder difamar fake news. E um dos notórios professores que faz isso é o professor Reginaldo Nasser, da PUC São Paulo. E esse professor já, enfim, através das suas mídias sociais, já publicou e já compartilhou diversas notícias falsas a respeito de Israel. E uma delas, uma certa vez, ele publicou o link de um blog brasileiro que fazia acusação. Esse blog brasileiro usava como fonte um blog americano, ambos não conhecidos, de que Israel estava fazendo testes com remédios novos em prisioneiros palestinos. Então, Israel tem uma população carcerária aí de 5 mil prisioneiros palestinos, além dos israelenses presos em Israel por terem cometido crimes. Existem 5 mil prisioneiros palestinos que cometeram crimes, envolvimento com terrorismo, atos de violência e por aí vai. Então, a primeira coisa, não são prisioneiros políticos, são prisioneiros legais aí perante a legislação israelense, que é uma democracia liberal. E nessa acusação, ele cita, né, o blog cita um blog americano, então já começa aí a terceirizar fontes, né? Então o professor, que tem milhares de seguidores, inclusive muitos dos seus alunos e ex-alunos, que publicam nas mídias sociais uma notícia que acusa Israel de fazer testes com remédios em prisioneiros palestinos. Aí eu entrei no blog,
entrei no link que ele colocou, tinha lá escrito em português o nome de 2 alunos, duas pessoas, 2 alunos deles, que compartilham a mesma ideologia, ou a mesma visão em relação a Israel, e eles citam esse blog americano. Eu entrei no blog americano, vi a notícia original, o blog americano dizia o seguinte: uma professora da Universidade Hebraica de Jerusalém, não israelense, que parece que estava uma professora de visita lá, não sei se era da Índia, uma coisa assim, que estava de visita na Universidade Hebraica de Jerusalém. Ela foi convidada para fazer uma palestra em Colômbia, nos anos 2008, 2007, uma coisa assim. Ela foi convidada para fazer uma palestra em Columbia University, uma das melhores universidades do mundo, em Nova York. Essa professora foi até a Nova York, fez a palestra, e na palestra ela acusa, de cima do púlpito, ela diz que Israel estava fazendo testes com remédios em prisioneiros palestinos. Ela não cita fonte, ela apenas fala que isso é verdade e que a presidente do parlamento de Israel, Dalia Itzik, na época, era uma líder do Partido Trabalhista de Israel, né? Que era da esquerda. Que é da esquerda, abriu sindicância, abriu uma CPI para investigar a acusação que Israel estava fazendo testes com remédios em prisioneiros palestinos. Essa foi a acusação da professora. Uma pessoa no público que escutou isso nos Estados Unidos escreveu num blog, sustentando a professora como fonte. Esses 2 alunos brasileiros do Reginaldo Nasser foram e fizeram replicaram a notícia em português, e o Reginaldo, como professor da PUC São Paulo, foi e publicou nas suas mídias sociais. Eu achei muito esquisito, porque eu conheço bem o sistema carcerário israelense e o sistema judicial e o parlamento de Israel. É impossível isso ter acontecido. Eu comecei a investigar e em 15 minutos na internet eu encontrei que a notícia era falsa. A professora em si, essa professora que deu a palestra na Universidade de Colômbia, ela não cita a fonte dela. Então, no momento que essa acusação aconteceu, isso se espalha na época, né? E a Dália, a própria presidente do parlamento, que foi citada pela professora, fez uma nota pública dizendo que jamais abriu nenhuma sindicância e CPI para investigar Israel de fazer testes com remédios em prisioneiros palestinos, que isso nunca chegou na mesa dela, de que não existe tal acusação, de que a professora estava mentindo deliberadamente numa palestra. E a Universidade Hebraica de Jerusalém, que é bem progressista, se afasta da professora, escrevendo uma nota pública dizendo que a professora está fazendo acusações levianas, sem provas, e não forneceu nenhum dado para a acusação dela. É fácil encontrar isso. Ou seja, o blog em inglês não quis pesquisar e colocou a acusação no blog. O blog brasileiro não quis fazer pesquisa e colocou a acusação do blog americano. E o professor Reginaldo Nasser republicou tudo isso para os seus, não sei, milhares de alunos nas mídias sociais, e vai saber o que ele deve falar em sala de aula. Eu publiquei que eu respondi ao professor dizendo que era mentira o que ele estava publicando. Ele obviamente não me tratou com muito respeito e disse que as minhas fontes eram de sites de Israel, então não valiam nada. Mas é no site do Parlamento de Israel, da ex-presidente do Parlamento de Israel, Dalia Itzik, que é da esquerda israelense, é do site dela que estava lá provando que ela não falou isso. É ela que está falando, eu não falei que eu ia abrir CPI para investigar Israel por estar, o governo israelense, por estar testando remédios, pela acusação de estarem testando remédios em prisioneiros palestinos. E aí, obviamente, esquecendo essa parte, que eu não ia conseguir convencer o professor Reginaldo Nasser sobre isso, então eu simplesmente coloquei isso como resposta no Facebook dele. Para conquistar a imortalidade, uma falsificação precisa apenas ser reconhecida dentro de algum âmbito legítimo. Ter um disfarce convincente. Pode ser, então, criticada, negada e refutada sem que isso cause nenhum risco à sua existência. Sempre haverá aquele que acredita na mentira e a utiliza com propósitos particulares, mesmo conhecendo a sua falsidade. Na melhor das hipóteses, ela não se importa com isso.
Argumentos eruditos não conseguem destruir uma falsificação. Uma vez que o mentiroso ganha uma plataforma, uma vez que ele se torna parte da discussão legítima, está seguro. Ele ganhou e conquistou reconhecimento. A partir de então, julgar a mentira fica a cargo do grande e muitas vezes ignorante público. Se a falsificação for feita de uma maneira que corresponda a um preconceito existente, se ela se alimenta do ódio existente e se fornece respostas aos problemas atuais, e se além de tudo isso, o mentiroso estiver altamente motivado, seu sucesso é garantido. O público não possui as ferramentas necessárias para julgar a mentira, é quase impossível refutar uma afirmação positiva. Fecha aspas, quem escreveu isso foi a ex-presidente da Suprema Corte de Israel, Hadassah Benito, no livro A Força da Mentira, que foi publicado pela Educ São Paulo, na página 269. Essa é a fonte desse texto daqui. Bom, belo texto. Vamos fazer o seguinte, 7 minutos para as 4 horas, intervalo e até já. Encerramento aqui do programa com André Lais, que é do Stand With Us Brasil, falando sobre antissemitismo no Brasil, no mundo, como é que se manifesta hoje. Muitas manifestações aqui também. Rapidinho aqui, antes das 4 horas, André, é o seguinte. O professor Elson Pereira já foi candidato à prefeitura de Florianópolis, ele é do PSOL. E diz assim, é preciso dizer que há uma visão pró-Palestina em Israel. Comente. As pessoas têm que ter uma visão pró-paz. E uma visão pró-paz não é pró-Palestina nem pró-Israel, é pró-paz. Paz é a existência de um lar nacional para ambos os povos. Essa é a defesa do Stand With Us. A Stand With Us tem uma posição apartidária em relação a isso. A Stand With Us é a favor da paz. Sim. Agora, como é que a gente pode chegar através das negociações em paz? Ninguém vai embora da região. Nem os palestinos, nem os israelenses. Quem acha que um Estado binacional é possível, não vive dentro da realidade. Naquela região não existe essa possibilidade. Tanto judeus quanto palestinos querem se autodeterminar no seu Estado nacional e não viver em um Estado binacional. Portanto, apenas a solução de 2 Estados ela é possível. Para isso, precisa ter negociações. Precisa ter negociações onde um governo palestino íntegro, interino, que controle todas as regiões que os palestinos querem e reivindicam ser soberanos, reconheçam o direito de Israel a existir. Parte daí do princípio... Elson. Eu aconselho ao Elson ler a respeito ler a cartilha do Hamas em Gaza e ver se o Hamas está pronto para aceitar a existência de Israel. Não está. E o Hamas ganhou as eleições em 2007. Então, enquanto não houver uma coalizão palestina política que esteja disposta a aceitar que Israel exista independentemente de qual fronteira, conceitualmente, a gente não vai ter como avançar no processo de paz. Eu não estou tirando a responsabilidade de Israel. Israel tem a sua responsabilidade, mas Israel é uma democracia liberal e vem sendo governada por governos que estão dispostos a negociar a paz com os palestinos. Então, há visões dentro de Israel, assim como há visões dentro dos territórios palestinos, assim como há visões no mundo inteiro, dentro das comunidades árabes e judaicas, que apenas as negociações e diálogo e diplomacia vai resolver essa questão. Isso significa que apenas a existência de ambos e o reconhecimento de ambos é a única solução para a região. E eu aconselho ele, se você me permitir uma pequena crítica, eu gostei da posição dele, mas eu discordo radicalmente do partido dele, porque o PSOL é o único partido da esquerda brasileira relevante que é oficialmente contra a existência do Estado de Israel. Estatutariamente. Estatutariamente. André, é possível ser otimista com relação a essa paz? Eu não vejo uma perspectiva de um Estado palestino nos próximos 20, 30 anos, mas eu consigo... 20, 30 anos? Não, porque o Hamas domina Gaza. E não tem como você fazer um Estado palestino se o Hamas não aceitar. E o Hamas não vai aceitar. O Hamas é a versão da Irmandade Muçulmana egípcia em Gaza. Eles são radicais que nem a Jihad Islâmica, que nem o Hezbollah. Não tem com quem conversar ali. Enquanto isso não for resolvido, não tem como começar a conversar. Vai fazer um Estado palestino aonde? Só na Cisjordânia? Vai deixar Gaza para quê? Quem vai resolver Gaza? Então não tem como. É um pedaço do território. Metade da população palestina vive em Gaza, praticamente. 2 milhões. Então, eu vejo melhorando a vida dos palestinos, fazendo com que eles tenham mais acesso à infraestrutura, à economia, melhorar a vida das pessoas na Cisjordânia, tenham mais liberdade de ir e vir, porque às vezes a violência causa uma restrição dessa liberdade.
como tem acontecido nos últimos dias, inclusive toques de recolher perto de cidades palestinas, porque está tendo atentado a tiros nos últimos dias, morreram 3 soldados israelenses. Então, é isso, no fim das contas. Eu espero que o diálogo ajude. André, obrigado aí pela tua gentileza. Prazer imenso. Até uma próxima oportunidade. Turma, 4-2. Na sequência, repórter CBN e depois Anderson Silva, Matheus Boaventura, CBN Hub. Tchau.